Boa tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês, para Curitiba e região metropolitana ao vivo. Lembrando também que você pode conferir o nosso programa através do site da TV Transamérica, transamerica.tv.br, ao vivo neste momento, das 2 às 3 da tarde e também com reprise, às 23 horas, o programa de hoje na íntegra para vocês. Bom, você que gosta de viajar, tem dificuldades em arrumar a sua mala de viagem, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. A gente quer levar tudo. Eu, por exemplo, quero levar tudo que tem dentro do meu guarda-roupa para a viagem. Muitas vezes não pode, né, gente? Porque não cabe tudo dentro da mala. A gente vai saber como organizar uma mala, o que levar, né, para determinadas viagens. E quem vai explicar um pouquinho para a gente como que a gente deve fazer essa organização e também classificar o que devemos levar é a personal organizer Suzana Dias e também a consultora de imagem e estilo Alessandra Belles. Também vamos falar de cabelos. Você que gosta de ter um cabelo bonito, saudável, bem cuidado, acho que todo mundo gosta, né? O cabelo ele enfeita, ele te deixa mais charmosa, mais bonita e bonito também. A gente tem aí alguns tratamentos, algumas técnicas especiais para isso. E quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais, é a Patrícia Paixão. Ela que é técnica lá da Mulheres de Titânio e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre os benefícios da argila para os cabelos. E para começar o nosso programa, vamos falar de um assunto que muitas mulheres têm dúvidas, não sabem se fazem ou não fazem, que é o pós-operatório, que seria a drenagem linfática. Qual a importância da drenagem? Por que é importante se fazer a drenagem num pós-operatório? Quem vai explicar para a gente é a Lu Ribeiro, ela que é esteticista corporal e facial da Mulheres de Titânio, Centro Estético Avançado, no quadro Mulheres de Titânio em Foco, que começa agora. Aí, tudo bem, Lu, com você? Seja bem-vinda. Aqui estamos com a nossa modelo também, Patrícia. Bom, a Patrícia já está aqui na maca e a gente está vendo que ela está com o abdômen exposto. Digamos, a pessoa que faz alguma cirurgia no abdômen, né? E sofre algum procedimento estético, enfim. Essa pessoa vai fazer a drenagem. Então, em primeiro momento, eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que é a drenagem linfática. Tá, a drenagem linfática, a gente trabalha a drenagem para a redução dos edemas, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa faz uma cirurgia plástica, ela passa a ficar muito inchada por conta da recuperação. Então, a gente trabalha a drenagem linfática para reduzir esse edema, né? Para melhorar a cicatrização e também para reduzir o quadro de dor, né? Normalmente, após o quadro da cirurgia tem muita dor. Geralmente, abdominoplastia, né? Abdominoplastia. Tá, quando a gente faz esse procedimento, a gente sabe que a barriga ela fica muito dura, concentra muito ali, né? E geralmente a barriga é onde você tem que se movimentar, você precisa. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter fazendo o tratamento da drenagem? Tá, após o procedimento cirúrgico, o médico vai indicar uma cinta modeladora, certo? E, consequentemente, as drenagens linfáticas. Hoje em dia, a maioria dos médicos indicam esse tratamento pós-cirúrgico. Então, assim, quando a pessoa tem um corte, né, no abdômen, que é a abdominoplastia, normalmente esse corte, ele pega dessa região aqui, de uma ponta até a outra do abdômen. Tudo isso? Tudo isso, é um corte bem grande. Então, assim, quando tem abdominoplastia, a drenagem ela é diferenciada. A gente trabalha a drenagem linfática reversa, que a gente diz. Então, normalmente a gente inicia desobstruindo todos os gânglios linfáticos, né? Abdômen, região de pescoço, axilas, região inguinal. Então, a gente desobstrui todos esses gânglios e, na sequência, a gente entra com a massagem terapêutica da drenagem. Tá. Quais são os benefícios? Porque a gente sabe assim, quantas sessões, eu acredito que após a primeira e segunda sessão, a pessoa já começa a sentir um conforto maior, né? Já na primeira. Então, além disso, quais os outros benefícios que a pessoa tem fazendo a drenagem linfática? Então, como eu falei, a redução dos edemas, né? E a melhora da cicatrização.
Como cicatriza mais rápido. a circulação linfática não tem a bomba, né, que nem a circulação sanguínea. Então, por isso que a gente tem que trabalhar esses líquidos, que é onde ficam as toxinas do corpo, né, que causam o edema, o inchaço. Lu, por exemplo, assim, a gente sabe que varia muito de caso para caso, né? Às vezes a pessoa, ela coloca uma prótese, então ela faz determinados tipos de cirurgia plástica. É igual para todas as pessoas a quantidade de drenagem que ela tem que fazer ou não? Isso varia muito? Varia muito. Por exemplo, se uma pessoa fizer apenas a mama, né? Então, assim, a gente normalmente trabalha 10 sessões, já é o suficiente. Entendi. Tá? Dependendo do tipo de cirurgia de abdômen, se for uma lipoaspiração simples, também. Mas, assim, quem estimula quantas drenagens vão, quem estipula o número de drenagens normalmente é o médico, tá? Mas, assim, uma cirurgia simples, de média de 10 a 15 sessões. Uma cirurgia maior, com abdominoplastia, com lipo em vários pontos, aí, às vezes, requer um pouquinho mais de cuidado e a gente estende para até 30 sessões. E é usado algum tipo de aparelho ou não? Usamos também ultrassom, né? Que é para, no caso de acontecer fibroses, aí a gente trabalha a parte do ultrassom, que é para desobstruir as fibras de colágeno. Tá, se fosse para fazer nela aqui, como é que você faria essa drenagem? Para a gente ver, quem está em casa acompanhar aqui. Então, assim, a gente sempre inicia desobstruindo os gânglios, né? Normalmente, eu começo desobstruindo os gânglios do abdômen, nessa região toda, né? Entendi. Dessa forma. E é bem assim, bem tranquilo, uma bem coisa suave, bem relaxante. Bem suave. É porque imagina, a pessoa tá toda cortada ali, tá toda mexida por dentro, né, gente? Então, quer dizer, para ela sente algum desconforto, alguma dor nesse processo? No início, a princípio, quando a gente começa a fazer o procedimento, ela sente sim, porque, né, tá mexendo, né? Querendo ou não, foi descolado o tecido, tudo. Mas na sequência, assim que ela termina a sessão, ela já vai para casa bem melhor, a dor diminui bastante. E ela não pode fazer isso em casa, tentar fazer em casa. Porque tem gente que tenta, né? Ai, não, tem não gente é que, recomendável. de repente, vai numa clínica, num profissional, faz umas 3 sessões, acha que já aprendeu, né? Não quer fechar o pacote completo da drenagem e faz em casa, né? Eu já ouvi situações assim e eu acho que também não é recomendável, Não, né? não é recomendável. Tem que ser um profissional apto. Quem são os profissionais que podem fazer esse tipo de procedimento? Os profissionais que podem fazer esse procedimento são os fisioterapeutas dermatofuncionais e os esteticistas. Entendi. Quantos dias após a cirurgia é recomendável fazer drenagem? Normalmente, o médico que libera, né? A gente espera uma liberação do médico, porque normalmente, às vezes a pessoa está com dreno, essas coisas. Então, quando está com dreno, a gente não mexe. Então, o médico libera a partir do momento que ele retira o dreno. Entendi. Aí a gente já inicia o tratamento. E quanto tempo é a duração? Essa é a massagem? Isso, são movimentos leves, né? E tudo você encaminha essa massagem para onde? Porque são pontos específicos, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. Eu acho bastante importante. Que quando a pessoa tem um corte, como eu havia falado da abdominoplastia, todo o líquido daqui do abdômen, né, a gente drena para inguinal, para cima. Aqui? Isso. Para essas glândulas aqui. Exato, as glândulas inguinais, né? Então, assim, eu faço proximal, medial e distal, que a gente leva sempre o líquido para cima. Dessa forma. E aí, forma. essas glândulas que se encarregam de dissolver esse líquido. Exatamente, são as glândulas, eu falo sempre que é o filtro do nosso corpo, né? Você vê como é importante, Exato, né? são o filtro do nosso corpo e é onde drena toda a parte das toxinas que melhora o edema. Entendi. E aí, quantas sessões? Umas 10, a pessoa já começa a desinchar, começa a ter uma melhora. Se ela quiser fazer mais por conta, é possível? Pode fazer. Drenagem linfática é uma coisa que é legal toda mulher fazer, né? Fazendo, né? Devido à retenção de líquido, essas coisas. Eu também acho. E o pós-operatório, mais importante ainda, pelo fato das fibroses também. O acúmulo de líquido faz formar fibrose. O que é a fibrose, para o público que está em casa entender melhor? Fibrose é um excesso de colágeno que dá entre a pele e o músculo. Entendi. Tá? Por exemplo, se ficar duro. Exato. Tem alguns os médicos, eles indicam para os pacientes usar uma placa também, depois de um certo tempo. Aí, quando as pessoas colocam as placas, essa placa ela pega essa parte do abdômen e normalmente essas laterais.
Aonde fica um vãozinho entre uma placa e outra, ele forma uma fibra de colágeno, forma líquido, é onde forma a cicatrização, que já forma a fibrose. Então, daí a gente tem que trabalhar bastante. Ele detectou a fibrose, já tem que começar a trabalhar para ela não ficar, para não cicatrizar. Pode dar um problema maior, pode ficar duro, estranho? Pode ficar duro, pode cicatrizar. Já vi casos de ter que fazer retoque de cirurgia por conta da fibrose. É bem sério, complicado. Né? A gente tem imagens, não sei se a gente tem imagens em relação, acho que são 2 imagens, né, que a gente tinha separado, não sei se já está pronto, se tiver me avisa, tá, Sidney, que daí a gente coloca para o pessoal ver. Enquanto isso, ali ó, vamos colocar, fala um pouquinho para a gente sobre essa imagem. Então, nesse caso, ou a pessoa não fez... Aí tem fibrose. Tem fibrose. Tem, então, né? essas deformidades são as fibroses. Olha só, gente, como é sério isso, como é importante a drenagem, hein? Isso. Nesse caso aí, eu acredito que teria que fazer um retoque. Eu acho que o profissional já não conseguiria reverter Desmanchar esse isso aí. Tem outra? Olha isso coisa. aí. Isso também é cheio de fibrose? Isso é fibrose, uhum. Gente, como é sério. Então não adianta você fazer uma cirurgia, querer ficar bonita, com um corpo bonito, e você não ter o acompanhamento direcionado e principalmente com uma clínica boa que possa ter profissionais bons, capacitados, para te deixar com a barriga certinha, para não ficar desse jeito. Porque acontece também da pessoa fazer drenagem e mesmo assim o profissional não ser capacitado e ficar desse jeito? Acontece. Sério? Já aconteceu, já chegou lá na clínica, pessoas que fizeram. Teve uma que fez 30 sessões e chegou dessa forma. 30 sessões, é porque não encaminha o líquido para as glândulas certas, porque o profissional não entende do assunto. E não trabalha de forma correta, que assim, quando a gente detecta a fibrose, né, esse acúmulo de colágeno, a gente já tem que iniciar o trabalho com ultrassom e o próprio trabalho manual também, né? No segundo caso ali, a pele aderiu ao músculo. Então, daí já é bem mais complicado. É muito sério isso. E bem sério. Em relação, digamos assim, a pessoa que ela tem dificuldades, né, de mobilidade, ela fez uma cirurgia da qual ela tem essa dificuldade de ir até a clínica, como que acontece? A clínica também, algum profissional pode estar indo até essa pessoa? Sim, a gente disponibiliza um profissional para atender a pessoa. Isso é muito bom. Em relação à dor, você falou que a partir da 3ª sessão, segunda, a pessoa já não sente tanto. Mas vocês aconselham ela tomar algum remédio, alguma coisa também? Não pode? Enquanto está fazendo a drenagem, não pode? De maneira alguma. Daí teria que ser somente um médico. Que pode estar aconselhando. Isso. Você falou que também é utilizado um óleo, isso? Que antes a gente estava conversando sobre isso, você falou que pode. Eu vi que você fez nela sem nada. Em relação a isso, talvez porque a pessoa ainda esteja de pontos, né? Porque muitas vezes a pessoa está com pontos, né? E vai fazer a drenagem. Então, não é aconselhável passar creme, essas coisas, nada? Assim, o deslizamento com óleo, ele se torna mais fácil. Porém, isso vai de cada profissional, né? Tem alguns que têm a preferência pelo óleo, pelo deslizamento, melhor deslizamento, e tem aqueles que preferem, às vezes até o médico pede para não utilizar, por conta que, como você falou, dos pontos e tal, a gente não pode pôr nenhum tipo de produto onde está o corte, né? No caso de abdominoplastia. Qual a duração de uma drenagem pós-operatória? Então, a drenagem pós-operatória, ela tem uma duração de 1 hora. Gente, é bastante tempo. É bastante tempo. A paciente dorme mesmo? Chega a dormir? Dorme. Mas, tipo, dá pela 3ª ou 4ª sessão, né? Porque no início ela fica um pouco incomodada. Entendi. Em relação à drenagem, a gente sabe que tem a drenagem linfática convencional. Isso. E tem a pós-operatória. Qual que é a diferença entre as duas, Lu? Então, a drenagem linfática do pós-operatório, ela requer uma atenção bem mais especial, por conta da deformidade do abdômen, né? Por conta das fibroses. Então, a gente tem que trabalhar o ultrassom, que é um aparelho que trabalha por vibração e se propaga melhor onde tem líquido. Então, ele vai estar rompendo as fibras de colágeno no momento da cicatrização da fibrose, não vai deixar que isso aconteça. E a gente, consequentemente, também trabalha onde tem a fibrose, um trabalho manual mais intenso, assim. Tem que trabalhar como se fosse desmanchar mesmo a fibra. Você falou que vocês trabalham com ultrassom, mas o ultrassom geralmente tem aquele gelzinho, né? Isso. Que é utilizado. Isso. É possível passar esse gelzinho no abdômen todo? Qual parte a pessoa fez a cirurgia plástica? Porque uma vez que não pode passar o óleo, né? Como falei.
ou óleo ou um creme principalmente, como que é feito isso? Então, nesse caso, a pessoa, normalmente quando ela sai do hospital, que ela vem para a drenagem, ela vem toda cheia de curativo, né? Quando eu começo a usar ultrassom, que já é a partir de uma terceira sessão, que é onde começa a dar o início à formação da fibrose, ela já não está mais com aquele tanto de curativo, normalmente ela está com micropóreozinho. E daí a gente consegue proteger o micropóreo e trabalhar em cima tranquilamente, sem umedecer ao curativo, que o curativo não pode ficar úmido. Isso é importante. Então, só para a gente saber os pontos que a gente tem glândulas, é aqui na axila? Os principais gânglios linfáticos são axilares, do pescoço, na região de abdômen e os inguinais. Inguinais é onde? Na perna, na virilha? Região de virilha. A gente ok. desobstrui a região de virilha. E aí, quando a pessoa põe prótese, então vocês encaminham tudo aqui para cima? Isso, sempre com bastante cuidado também, né? Porque tem que ser movimentos muito suaves, por conta que a pessoa está com uma prótese, uma coisa que... Sim, e é dolorido, né? Ela tá já Isso. com um objeto estranho dentro Exato. dela, até, né, o objeto se acostumar, até o corpo criar a defesa ali com o exatamente. objeto, enfim. E quando é abdômen, encaminha para os glândulos, então, da virilha? Se não tiver abdominoplastia. Aham. Se não tiver abdominoplastia, a gente consegue trabalhar do umbigo para baixo, gânglios inguinais. Tá. E se tiver abdominoplastia, que é o corte, tudo para axilar. Muito interessante, gostei bastante. Então a pessoa fica 1 hora, a pessoa quando chega ela faz uma avaliação com vocês. Isso porque a gente precisa saber onde foi feito, né? Porque tem, assim como tem, por exemplo, uma lipoaspiração pequena, tem gente que limpa o corpo todo, né? Então a gente precisa saber de tudo isso. Quando é assim o corpo todo? Como que é o mesmo feito? processo, é o mesmo processo, não muda. É o mesmo, mas aí a pessoa tem que ficar muito mais, não é 10 sessões daí, né? Porque se é o corpo todo, geralmente ela faz a lipo na coxa, no braço, na barriga. Quando é uma lipo maior, daí às vezes requer um pouquinho mais de sessões. E em relação à lipo, tem diferença, digamos, de resultado imediato entre uma lipo e uma cirurgia de abdômen? Desculpa, não entendi a pergunta. Do resultado, digamos, já de eficácia da drenagem, por exemplo. Quando eu faço um corte muito grande, que nem, por exemplo, ela vai fazer um corte profundo aqui. Certo? Vai levar umas 10 sessões para ela sentir, menos até, umas 5, para ela começar a ter uma mobilidade maior. Sim. E quando é lipo, isso é mais ou é menos? Essa mobilidade. É o mesmo, muda. não muda. Porque assim, ela chega na clínica, normalmente ela está muito dolorida, porque o acúmulo de líquidos faz com que ela se sinta dolorida. E do momento que a gente inicia a drenagem, quando ela desce, quando ela sai da maca, ela já consegue até caminhar melhor. Olha só que bênção. E parece que ela fica, segundo elas, né, elas falam, até fica mais leve, mas de fato, né, por conta do tanto de líquido acumulado, exatamente. Muito interessante. Vocês gostaram? Eu gostei. Gostei bastante. Agradeço a Patrícia, nossa modelo. Agradeço você, Lu, também. E daqui a pouquinho a gente volta ainda com Mulheres de Titânio, só que a gente vai falar de cabelo. Daqui a pouquinho para vocês uma técnica super diferente. A gente vai falar da argila, como ela pode influenciar os benefícios dela para o nosso cabelo. Daqui a pouquinho para vocês, não saia daí.